Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite da senhora professora para estar aqui. Vou tentar fazer uma apreciação mais geral das três intervenções, focando-me nas conclusões que cada um dos autores apresentou, portanto, tentando identificar a questão fundamental que cada um deles veio trazer, a questão fundamental do painel, depois as conclusões específicas que cada um apresentou e os desafios que cada uma das conferências e as questões que deixa ao direito penal. Ora bem, sobre a questão de saber qual é o problema fundamental ou comum ao painel desta tarde. O título do painel, a linguagem e a lógica da adscrição da responsabilidade, sugere-nos o problema fundamental ou comum às três conferências. Todavia, esse problema desdobra-se numa pluralidade de questões difíceis, que por sua vez dão origem a outros tantos nódulos problemáticos ou desafios. Quais são eles? Pode o conhecimento jurídico ser representado e formalizado em linguagem computacional? E a descrição de responsabilidade jurídica pode ser entregue às máquinas? Este nódulo problemático foi abordado pelo Sr. Professor Paulo de Sousa Mendes. No outro polo está o tópico, trabalhado pelo professor Andreas Matias. É possível responsabilizar juridicamente as máquinas? Mas que tipo de máquinas? Em que termos e com que objetivos? O professor Luís Custódio enfrentou a questão da possibilidade e dos eventuais termos de um desenho de agentes virtuais ou robóticos baseados na emoção. Esta é uma ambição que surge justamente dos resultados obtidos pela neurociência. Agora, o tópico é o da possibilidade de as máquinas reproduzirem os processos humanos de cognição, raciocínio e tomada de decisões. O que de específico nos trouxe cada conferencista? Quais as suas conclusões? E que desafios e questões nos deixa? As questões fundamentais da conferência do professor Paulo Sousa Mendes foram, como disse, a de saber se o problema jurídico, se o conhecimento jurídico pode ser representado e formalizado em linguagem computacional. Mas com que objetivo? O de substituir o decisor humano por uma máquina? Mas isso é sequer possível. O que é que afinal faz sentido exigir às máquinas no âmbito da investigação criminal e da decisão jurídica? Partindo deste questionamento, o professor Paulo Sousa Mendes chegou ao que me parece às seguintes conclusões. Impossibilidade de tratar o direito como um sistema de normas já formalizado na linguagem natural das fontes normativas, que apenas haveria que transpor para a linguagem computacional. Segunda conclusão. A aplicação do direito às situações concretas é uma atividade criadora de sentido e referida a valores que transcende necessariamente a interpretação científica das fontes normativas. Essa interpretação apenas nos transmite os sentidos que cabem nas fontes normativas. Terceira conclusão, as abordagens meramente teorético-objetivas das fontes normativas não podem resolver a maior parte dos problemas jurídicos. Por isso, o que faz sentido é criar instrumentos de apoio à decisão humana, por exemplo, à decisão humana de atribuição de responsabilidade no que toca à questão de facto e à questão de direito. No que concerne à questão de facto, propõe o professor Sousa Mendes, recorrer-se a sistemas periciais de apoio à decisão judiciária em matéria de prova. Sistemas que, aliás, já existem e que são sistemas de busca e apreensão de documentos digitais
de análise da prova digital obtida. Sistemas que, afinal, até ajudariam a compreender ou, se calhar, até a aperfeiçoar uma teoria do direito probatório. Quanto à questão de direito, o professor Sousa Mendes sublinha a importância dos estudos de jurisprudência sobre questões determinadas, em ordem a verificar a uniformidade ou diversidade dos critérios utilizados pelos tribunais na resolução de certa questão de direito e a sequência lógica dos critérios utilizados para chegar à solução final, o que exigiria, igualmente, uma análise linguística automática do universo das decisões judiciais. Deste modo, assegura Sousa Mendes, seria possível antever com alguma margem de segurança o sentido provável das decisões judiciais futuras. O que, note-se, seria de grande utilidade para os advogados, mas também muito esclarecedor para os próprios juízes, que, assim, seriam confrontados com os seus próprios critérios de decisão, passados e futuros. Um desafio que eu deixo ao professor Sousa Mendes. Será que nesta matéria de apoio à decisão de direito não se poderia ou não deveria realizar-se igualmente um estudo das decisões proferidas pelo mesmo juiz sobre a mesma matéria de facto e de direito? Acontece que a decisão final e o caminho percorrido para lá chegar também são função da pessoa concreta e irrepetível de cada juiz. São função da sua cultura, da sua história de vida e da forma como ele próprio viveu essa história de vida, a reinterpretou e a reintegrou em si. Uma nota que é também uma homenagem. As conclusões do professor Paulo de Sousa Mendes sobre a natureza e a função do conhecimento jurídico são muito similares àquelas a que chegou a senhora professora Maria Fernanda Palma no seu texto O Direito como Máquina Jurídica e o Controle de Si Mesmo como Fundamento da Responsabilidade. A autora parte da questão de saber se o direito é ou pode ser visto como uma máquina jurídica, dada a sua autonomia, objetividade, suposta imparcialidade, bem como a desejável regularidade e previsibilidade dos seus critérios de decisão. Eis as suas conclusões fundamentais. Nada no direito está dito, previsto e decidido antes do confronto do caso com a lei. O direito é uma linguagem criativa que se desenvolve a si mesma sem limites prévios, como uma espécie de gramática generativa que, a partir de sinais ou critérios elementares, se desenvolve criativamente e de modo ilimitado, como as linguagens humanas, podendo reformular o próprio sistema original. E continuo a citá-la. O direito não está imóvel, nem num movimento perpétuo igual a si mesmo, mas é uma lógica, uma linguagem em constante renovação. O professor André Matias confronta-nos agora e já com pertinentes questões jurídicas, filosóficas e éticas, para que o futuro próximo não nos apanhe desprevenidos e sem instrumentos de controlo da inteligência artificial e das suas aplicações. Pode ser a descrita responsabilidade às máquinas. Bom, mas a que tipo de máquinas? Aos robôs autónomos, os drones, os carros e aviões autoguiados, os que controlam o trânsito, etc. Ou apenas aos agentes computacionais híbridos, que são uma unidade inscindível de componente humano e de artefacto? E quais deverão ser os critérios, ou poderão ser os critérios de atribuição de responsabilidade às máquinas? Serão os critérios da responsabilidade humana?
quais deveriam ser a natureza e as finalidades de uma tal responsabilidade das máquinas, que de qualquer forma nunca poderia levar a uma diminuição das exigências de controle humano. Poderia ser essa uma responsabilidade penal? Ou teria de ser uma responsabilidade meramente civil, orientada sobretudo para a repartição de riscos e prejuízos e para o ressarcimento dos danos? Ou poderia ser antes uma responsabilidade administrativa de tipo sancionador, com intuitos de prevenção geral e especial negativas e até de retribuição aplicada às máquinas no sentido da sua aprendizagem? Mas pergunto, a natureza e as finalidades de uma tal responsabilidade das máquinas não deveriam variar em função do tipo de máquinas, distinguindo, por exemplo, os robôs autónomos dos agentes computacionais híbridos de homem e máquina? Um desafio que é também uma declaração de interesses da minha parte. A teoria da mente estendida ou ampliada de Chalmers e Clark, que está na base da proposta do professor André Matias de uma responsabilidade unitária e inscindível dos agentes computacionais híbridos, pode ser, talvez, proficuamente utilizada na construção e explicação da responsabilidade das pessoas jurídicas, que uma construção e uma explicação dessa responsabilidade que verdadeiramente a harmonize com os critérios jurídico-criminais de atribuição de responsabilidade, no que respeita aos seguintes nódulos problemáticos. Desde logo, há a ideia de uma mente que também se externaliza e integra as pessoas singulares que constituem a pessoa jurídica e através das quais ela necessariamente age. O que permitiria afirmar que, afinal, a responsabilidade penal dos entes coletivos não dispensa a consciência, senhora professora Fernanda Palma, e que a interação entre o ente e as pessoas físicas é necessária para afirmar a pessoa coletiva como um agente moral. Por outro lado, a ideia da mente estendida pode ajudar-nos também à redefinição da ação penalmente relevante. Essa ação que se não limita, afinal, a ser a atuação de uma mente, de um pensamento ou de uma consciência sobre objetos, mas se transforma num poder complexo, associado a capacidades do meio e das próprias coisas. E estou a citar novamente a senhora professora Maria Fernanda Palma. Ou seja, a ideia de que há uma ação penalmente relevante, uma ação coletiva da pessoa jurídica. Por outro lado, a teoria da mente estendida ou ampliada também permite explicar com toda a facilidade a responsabilidade penal cumulativa da pessoa jurídica e das pessoas físicas que, de alguma forma, intervieram na prática do facto coletivo. Relativamente ao professor Luís Osório, Luís Osório, peço desculpa. Senhor professor Luís Custódio, desculpe. Relativamente ao senhor professor Luís Custódio, as interrogações e os desafios básicos que nos deixa são fundamentalmente filosóficos, mas também antropológicos e do campo das neurociências. E essas interrogações e estes desafios que me deixou a conferência do professor Luís Custódio são os seguintes. Com o tempo, a aprendizagem e a capacidade adaptativa que dele se esperam, um agente virtual ou robótico baseado na emoção permanecerá como uma máquina ou converter-se-á num ser humano? O que é especificamente humano nos processos cognitivos de raciocínio e de decisão? O que é que constitui o reduto humano? Pode a complexidade e a imprevisibilidade da mente humana ser transformada num algoritmo?
de novo citando a professora Fernanda Palma, pode uma máquina ter intuições prévias, formular juízos novos e optar de acordo com intuições complexas? Está ao alcance de uma máquina interpretar e atribuir significado aos acontecimentos em função da sua cultura, da sua história pessoal e do seu contexto individual? Por outras palavras, o avanço da inteligência artificial impõe-nos uma profunda reflexão sobre o que somos e o que nos distingue enquanto seres humanos. Se calhar, para chegarmos à conclusão de que, sejamos o que formos, nunca seremos replicados e substituídos por máquinas.